Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna. Estamos de volta para falar um pouco mais sobre a questão do processo eleitoral e entender cada uma dessas fases do processo eleitoral. A aula de hoje, nós vamos falar sobre convenções partidárias e registro de candidaturas. É um período do processo eleitoral muito nevrálgico, muito importante, porque daí podem surgir muitas questões que podem até mesmo, já no início, inviabilizar uma candidatura. Então, nós temos, para fundamentar a aula de hoje, os dispositivos insertos na Lei 9.504, de 97, Lei das Eleições, e também Resolução 23.609, de 2019. Essa resolução de 2019 veio sendo atualizada ao longo das outras eleições, sendo que a mais recente atualização advém exatamente de 2026. Muito bem, para começarmos, falarmos de convenções partidárias, é importante que a gente apresente aqui que convenções partidárias são aquele momento formal, exigido inclusive pela resolução do TSE, onde os partidos vão reunir os seus filiados, né, os seus, todos aqueles que reúnem juntamente com filiados do partido, as mesmas ideias, os ideais, ideologias, mesma condição de vida para o Brasil a partir das propostas apresentadas por aquela agremiação. Muito bem, as convenções partidárias, segundo a Lei 9.504 de 97, têm prazo para serem realizadas. Elas devem acontecer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto do ano das eleições. A partir daí, realizadas as convenções, onde vão ser escolhidos número de candidatos, acertar a quantidade de candidatos de um gênero, de outro. A gente já viu aqui em outras aulas que há a exigência que haja no máximo 70% de cada gênero e 30% de cada gênero nas candidaturas para cargos proporcionais. O que são esses cargos proporcionais? Nunca é demais relembrar. Cargos proporcionais são aqueles que são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, deputados, sejam eles federais, estaduais ou deputados distritais, vereadores também são eleitos pelo sistema proporcional. Já o sistema majoritário elege os cargos de presidente da República, governador de estado, prefeito e também senador. Muito bem, feita a convenção, escolhidos os candidatos e candidatas que vão ser registrados, eles vão ser encaminhados, seus registros, para a Justiça Eleitoral criar um processo eletrônico para cada um dos candidatos escolhidos. Antes da gente falar desse processo de registro, é importante dizer ainda sobre convenções partidárias, que a partir de 2020, principalmente incentivado pelas condições inerentes à pandemia de 2020 da Covid-19, né? Incentivado pela necessidade de isolamento social, foi ali aventada a possibilidade pela primeira vez de se formalizar regramentos acerca da realização da convenção de forma virtual. Então, a partir dali, daquele momento muito difícil, muito com técnicas, com exigências sanitárias muito rígidas, se aventou ali a formalização de regras para realização de convenções virtuais. E hoje essas regras estão inseridas na própria Resolução 23.609 de 2019. E então é possível hoje ter uma convenção totalmente presencial, onde os convencionais comparecem à reunião num determinado dia, num espaço determinado, e lá presentemente vão participar de todos os passos da convenção. Depois vão assinar a ata de presença nessa convenção. Mas também essa convenção pode ser feita totalmente virtual. E, por último, ela pode ser parcialmente presencial e parcialmente virtual. Muito bem, dessa convenção vai ser extraído 2 documentos muito importantes para o registro de todos os candidatos e candidatas. Vai ser extraído
a ata da convenção, onde todos os acontecimentos da convenção estarão nessa ata. Começa geralmente assim: aos 3 dias do mês de agosto do ano das eleições, foi realizada a convenção do partido tal, onde foram analisadas as seguintes pautas. Pauta número 1, escolha de candidatos para cargos proporcionais. Pauta número 2, escolha de candidatos para cargos majoritários. E aí vai estar lá tudo discriminado, a quem foi dada a palavra, quem votou, quem foram os escolhidos naquela convenção para serem candidatos por aquele partido. Essa é a ata da convenção. Um outro documento que vai ser extremamente necessário para o registro de candidaturas é o registro da assinatura dos presentes. Inclusive, como eu falei agora há pouco, se a convenção, né, for virtual, essa prova de presença dos convencionais virtuais pode ser feita por diversas formas. Pode ser feita pela assinatura eletrônica, ou seja, ele não está lá presente, mas a ata é encaminhada para ele em formato PDF, ele assina eletronicamente. Uma das formas de assinatura dessa presença na convenção é, inclusive, a assinatura pelo próprio site do gov.br, assinatura eletrônica do gov.br. Também pode ser provada essa presença pela própria gravação da participação desse convencional na reunião virtual. Então, áudio e vídeo também funcionam como prova de presença naquela convenção. O fato é que, extraída essa documentação, ata e lista de presentes, um dia depois das convenções, demarca a Resolução 23.609 de 2019, é necessário que os partidos encaminhem essa ata para a Justiça Eleitoral. O encaminhamento dessa ata será feito por aquele sistema, que a gente já falou dele aqui também, o sistema Candex. O que é o Candex? Sistema de Candidatura Módulo Externo. É um sistema desenvolvido pela própria Justiça Eleitoral para que as agremiações partidárias encaminhem para a Justiça Eleitoral todos os dados daqueles que foram escolhidos na convenção para serem candidatos e candidatas. Aliás, não só para dar início ao processo de candidatos e candidatas, mas os partidos, ou se forem uma federação, as federações, ou até mesmo as coligações que participaram dessas convenções, terão um processo também, um processo onde vai constar todos os documentos referentes aos atos partidários, entre eles as convenções que escolheram as candidaturas. Esse processo dos partidos recebe o nome de DRAP, D-R-A-P, Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários. Já a documentação dos candidatos e candidatas encaminhados por esse sistema Candex vai receber o nome de RRC, Requerimento e Registro de Candidatura. Muito bem. Feita o encaminhamento para a Justiça Eleitoral de todos os documentos relativos ao partido, entre eles a convenção partidária, onde inclusive vai ser analisado se aquela agremiação cumpriu o determinado em lei relativo a número máximo de um gênero e número mínimo de um gênero para as eleições proporcionais. É nesse documento dos partidos que isso é analisado. E também os registros de candidatura de cada um dos candidatos, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Como é feito o procedimento de registro de candidatura? Muito bem, a Justiça Eleitoral recepciona esses dados por esse sistema, elaborado por ela mesma, Justiça Eleitoral, e ela vai fazer, então, a autuação, como eu falei para vocês, de cada um dos processos virtuais, ou seja, PJE, de todos os candidatos e candidatas escolhidos em convenção, além do PJE do partido. Então, o PJE do partido é como se fosse uma nave-mãe. A essa nave-mãe estão vinculados todos os registros de candidatura de todos os candidatos registrados por esse partido. E aí, o próximo passo é a Justiça Eleitoral publicar um edital. Esse edital vai dar publicidade de que todos aqueles candidatos e candidatas foram registrados por aquela agremiação, seja ela uma agremiação individual, seja ela em forma de federação ou coligação. Todos os candidatos escolhidos em convenção
desse partido ou desses partidos, vai ter um edital dando conta, publicidade, de que eles registraram suas candidaturas. É a partir desse edital que nasce a possibilidade de se impugnar registros de candidatura. Então, publicou o edital, deu-se ciência à população, à coletividade, que aqueles candidatos foram registrados, nasce o prazo de 5 dias para que candidatos adversários, coligações adversárias, federações adversárias e até mesmo o Ministério Público Eleitoral possam impugnar esses registros. O que é impugnar? É contrariar os interesses de quem está se registrando, dizer que aquele registro de candidatura não merece ser deferido. Quem faz a impugnação tem interesse em que aquele que fez o registro seja arquivado, que ele não possa ir para a urna, ou se for para a urna eletrônica, que os votos dele não tenham validade. Isso é impugnar. As razões de uma impugnação vão estar, via de regra, vinculadas a uma falta de condição de elegibilidade. O que são as condições de elegibilidade? Relembrando, já falamos dela em outras aulas, mas relembrando, o que são as condições de elegibilidade? São aqueles requisitos, atributos que toda candidatura tem que ter. Tem que ser brasileiro, nato, naturalizado, tem que estar listado eleitoralmente, tem que ter domicílio eleitoral onde vai disputar o pleito, tem que estar afiliado a um partido político, tem que estar com pleno exercício dos seus direitos políticos e também tem que ter a idade mínima para cada cargo. A idade mínima para o cargo de presidente da República, por exemplo, para exercer esse cargo é 35 anos. Também é 35 anos a idade mínima para exercer o cargo de senador. 30 anos é a idade mínima para exercer o cargo de governador de estado ou governadora de estado. Já para exercer o cargo de deputado ou deputada, a idade mínima é de 21 anos. É a mesma idade também para exercer o cargo de prefeito ou prefeita. E por último, 18 anos é a idade mínima para disputar, não só exercer, mas para disputar o cargo de vereador. Muito bem, essas são as condições de elegibilidade, elas estão previstas lá no artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, se algum candidato ou candidata não tem uma dessas condições de elegibilidade, é motivo para ser impugnado e ter o seu registro indeferido. Outra fundamentação para impugnar um registro de candidatura é se o candidato ou a candidata ele estiver inelegível. E as inelegibilidades, parte delas estão também na Constituição e outra parte estão na Lei Complementar número 64/90. Vou dar aqui alguns exemplos de inelegibilidade. Constitucional, começando pela constitucional. Ora, se o meu pai ele é governador de estado, se ele é o atual governador de estado, eu não posso me candidatar naquele mesmo estado a nenhum cargo político se eu sou o filho dele. Nenhum cargo político da ingerência do governador de estado. Ou seja, qual é a circunscrição de ingerência de competência do governador de estado? Todos os cargos vinculados àquele estado, como, por exemplo, cargo de governador, cargo de deputado federal pelo estado, deputado estadual pelo estado, senador pelo estado e até mesmo prefeito e vice de qualquer município daquele estado. É o que a gente chama de inelegibilidade constitucional previsto no artigo 14, parágrafo 7º. Parentes até 2º grau ou cônjuge não podem disputar na mesma circunscrição que aquele parente dele até 2º grau já exerce o cargo majoritário. Cargo majoritário, não só majoritário, melhor dizendo, cargo executivo. No caso aqui, ele é governador de estado. Então, torna todos os seus parentes inelegíveis naquele estado. Então, é uma inelegibilidade constitucional. Se acontecer essa situação, há a possibilidade de se impugnar aquele candidato, que é filho do governador, por exemplo, que está tentando disputar agora o cargo de deputado estadual. Ele vai ter o seu registro indeferido por uma inelegibilidade constitucional prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Já inelegibilidades infraconstitucionais, como eu falei para vocês, estão todas elas lá
na chamada Lei de Inelegibilidades. É a Lei Complementar número 64 de 1990. Essa lei foi alterada em 2010 e você deve conhecê-la hoje como Lei da Ficha Limpa, tá? A Lei Complementar 135 de 2010 alterou a Lei Complementar número 64 de 1990 e a gente conhece como Lei da Ficha Limpa. Por que Lei da Ficha Limpa? Porque ela é exatamente um filtro para tentar afastar do processo eleitoral aqueles candidatos ou candidatas que sejam consideradas ficha suja. O que seria um ficha suja? O sujeito que, por exemplo, foi condenado por improbidade administrativa, né? Ou por ação transitada em julgado, ou apenas por colegiado. Já torna ele inelegível, ou ela inelegível. A pessoa que foi condenada por crime, né? O crime que está previsto lá no artigo 1º, inciso 1, a linha E dessa Lei Complementar 64/90, por exemplo, crime ambiental, também fica inelegível. Cometeu crimes eleitorais, fica inelegível. Então, as fundamentações para impugnar um registro de candidatura é quando a candidata ou o candidato que se pretende impugnar não tem uma das condições de elegibilidade, previsto no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, ou essa pessoa está inelegível, seja pelas inelegibilidades previstas também na Constituição, aí a gente pode citar artigo 14, parágrafo 5º até o 7º, são as inelegibilidades constitucionais. Ou então essa pessoa está inelegível por uma razão infraconstitucional, fora da Constituição. Aí a gente pode pegar lá a Lei Complementar número 64 de 1990, seus artigos 1º, incisos, artigo 1º, inciso 1, alíneas A até a Q, trazem lá as chamadas inelegibilidades infraconstitucionais. A última razão para você tentar impugnar o registro de um candidato ou candidata é a questão da desincompatibilização. O que quer dizer isso? Aqueles que exercem atividades públicas são incompatíveis com o exercício da campanha eleitoral. Então, para disputar um pleito, esses agentes públicos têm que se afastar das suas atividades públicas. A maioria desses afastamentos é um afastamento remunerado. Se ele perder a eleição, ele volta para a atividade pública que ele exerce. Mas o fato é que é incompatível, enquanto agente público, disputar o processo eleitoral. Até porque ele poderia usar de prerrogativas que ele tem a partir do exercício dessas atividades públicas para ter algum benefício, para ter alguma vantagem. E aí, nesse caso, então, o que a lei estabelece? Desincompatibilizar-se, ou seja, afastar-se temporariamente da sua atividade pública para poder ser candidato. Chama-se desincompatibilização. Quando o agente público não faz essa desincompatibilização, ele se torna inelegível também. E aí é um fundamento para apresentar impugnação ao registro de candidatura. Um exemplo aqui prático. O sujeito é professor estadual, de uma escola estadual. Ele tem 3 meses para se afastar das atividades de docente, ele vai pedir afastamento, e esse afastamento vai ser remunerado, nesse caso, para disputar o processo eleitoral. Para enquanto ele estiver disputando o processo eleitoral, ele não vai se valer da qualidade de professor, por exemplo, para coagir seus alunos a votar nele, ou os pais dos alunos a votar nele e tudo mais. Ele não vai ter condição de usar o seu cargo público para ter alguma vantagem eleitoral. Então, ele tem que, 3 meses antes das eleições, pedir afastamento e se afastar. Se ele esquece de fazer isso, não faz o afastamento, ele faz lá o seu registro de candidatura, mas é um agente público. Na hora que for publicado o edital dando publicidade para esse registro de candidatura, esse professor vai ser impugnado pelo Ministério Público, pelos candidatos adversários,
partidos adversários, coligações, federações, ele vai ser impugnado. E se ele não provar que se afastou, registro indeferido. Por que ele está indeferido? Porque quando ele não se afasta da atividade pública para disputar o pleito eleitoral, ele passa a ficar inelegível. É isso. Muito bem, então temos publicidade em forma de edital de todos os que foram candidatos ou candidatos registrados. 5 dias para eventual impugnação a esses candidatos. Também tem um prazo aí da publicação de 2 dias, que é o seguinte, é o chamado requerimento de registro de candidatura individual. O que é isso, registro de candidatura individual? É candidatura avulsa, sem partido? Nananina, não. Já falamos em outras oportunidades, também aqui nesse curso, que não existe candidatura avulsa no Brasil. Todo candidato ou candidata tem que estar vinculado a um partido político. Então, o registro de candidatura individual não é uma candidatura avulsa. É uma ferramenta para quando acontecer o seguinte caso. Você foi, ou o seu cliente foi escolhido em convenção. Só que na hora de fazer o registro de candidatura, o partido acabou não registrando esse candidato ou candidata escolhido em convenção. Seja por um erro, foi um erro material, ou por uma perseguição política. Se isso aconteceu, existe um candidato ou uma candidata escolhida em convenção, mas que o partido não fez o seu registro, há a possibilidade desse candidato ou candidata que foi preterido ir lá e fazer o seu registro individual, ele mesmo fazer seu registro. Então, nasce da publicidade, da publicação do edital, um prazo de 2 dias para candidatos escolhidos em convenção fazerem eles mesmos o seu registro. Chama requerimento de registro de candidatura de forma individual. O candidato é que faz, não o partido. Então, 2 dias para isso e 5 dias para a impugnação, que a gente acabou de falar. Inclusive, demos aqui fundamentos para a impugnação. Tá bom, mas e aí, como é que tramita esse processo, professor? E aí, acabou com a impugnação? Acabou? Não. Aí é o seguinte, se não tiver tido nenhuma impugnação, fatalmente, o próximo passo é o juiz eleitoral, se for o caso, ou o magistrado eleitoral, depende da competência, se for um registro de candidatura para cargo de prefeito e vereador, é o juiz eleitoral. Agora, se for registro de candidatura para governador de estado, para senador, deputado federal, deputado estadual, isso aí é feito no TRE. Então, quem vai ser o relator desse registro vai ser um desembargador eleitoral, um magistrado que atua no TRE. Agora, se o registro for de presidente da República e vice-presidente da República, aí o relator vai ser um ministro do TSE. Então, já falamos aqui também das competências de cada órgão aqui, juiz eleitoral, TRE e TSE, conforme o cargo disputado. Mas muito bem, se não tiver nenhuma impugnação, fatalmente o magistrado ou a magistrada com incumbência de julgar esse registro, vai apenas homologar o registro e vai deferir o registro. Não tem impugnação, não tem nenhuma contrariedade àquele pedido de registro, fatalmente ele vai ser deferido. Agora, e quando tem as famosas impugnações? Qual é o próximo passo? Aí muda de figura. Se o candidato ou a candidata tiver tido alguma impugnação, uma ou várias, ele vai ser notificado, ele vai ser citado, informando inicialmente que ele teve impugnações, e ele vai ser citado para se defender daquelas impugnações a partir da assinatura de ciência daquela citação, ele vai ter 7 dias para se defender daquelas impugnações. Então, inaugura-se aí o contraditório. Candidato ou candidata fez o registro, o seu registro vai ser publicizado em forma de edital, nasce daí o prazo de 5 dias para que esse registro possa vir a ser impugnado. Se ele vier a ser impugnado, a parte que foi impugnada vai ser citada
para apresentar defesa dentro do seu processo de registro, no prazo de 7 dias é o prazo para essa defesa. Apresentada a defesa, na defesa, como na impugnação, podem ser arroladas até 6 testemunhas. Então, feita a impugnação, apresentada a defesa, o próximo passo é que, nos próximos 4 dias, o juiz, o magistrado responsável por aquele registro de candidatura, pela análise do registro de candidatura, ele vai ter que marcar nos próximos 4 dias, um dia, os próximos 4 dias ele escolhe um dia para ouvir todas as testemunhas, tanto do impugnante quanto do impugnado. E aí, numa só assentada, diz a lei, numa só assentada, ou seja, num dia ele vai ouvir todas as testemunhas. Só que aí, qual é o próximo passo depois de ouvidas as testemunhas? Pode vir, ou advir dessa oitiva de testemunhas, informações que terceiros têm documentos que podem ser importantes para a análise do registro. Ou então, é preciso ouvir mais uma pessoa que foi indicada pela testemunha. Então, se isso acontecer, o magistrado tem mais 5 dias para resolver isso tudo. Ouvir novas testemunhas que foram indicadas pelas originais, terceiros que têm informações importantes, busca e apreensão de documentação na mão de terceiros. Então, tá aí, ó. Ouviu as testemunhas trouxeram fatos novos que precisam de apuração. Nos próximos 5 dias vamos apurar, vamos ouvir terceiros ou buscar documentação. Acabou isso, essa fase? Agora, então, vai ser dada às partes a possibilidade de apresentar alegações finais, que nesse caso também são de 5 dias. Alegações finais é tanto o impugnante quanto o impugnado apresentar sua defesa final, dizer que o impugnante, por exemplo, foi confirmado os ilícitos que foram objeto da impugnação, conforme foram ouvidas testemunhas tais. Essa vai ser a alegação final daquele que está apresentando a impugnação. Já quem está apresentando a defesa, quem é o impugnante, o impugnado, vai apresentar alegações finais mais ou menos no seguinte sentido: não foram demonstradas nenhuma das irregularidades apresentadas na impugnação. As testemunhas não indicaram nenhuma prova concreta que mereça a impugnação do registro de candidatura. Então, alegação final de uma parte e de outra. Se quem apresentou a impugnação for o Ministério Público, então ele vai ter esse prazo aí de 5 dias, igual a outra parte que está sendo impugnada, para apresentar alegações finais. Agora, se não foi o Ministério Público que apresentou a impugnação, ele vai agir, nesse caso, não como parte nesse processo. Ele não apresentou a impugnação, ele vai ser fiscal da lei. Então, depois das alegações do impugnante e do impugnado, ainda vai ter mais 2 dias para o Ministério Público apresentar o seu parecer sobre como ele acha que deve ser julgada aquela demanda. Então, o Ministério Público, como parte, apresenta alegações finais. O Ministério Público não é parte, ele vai apresentar um parecer em 2 dias, como no exercício da sua função de fiscal da lei. Acabou o processo, acabou fase probatória, acabou o processo não, acabou fase probatória e agora o processo é encaminhado para a decisão do magistrado. Então perceba, é um procedimento rápido e tem que ser rápido, porque pela Lei 9.504 de 97 e pela resolução do TSE que trata de registro de candidatura, 23.609 de 2019, todos esses processos de registro de candidatura devem estar julgados até 20 dias antes das eleições. Então tem que ser rápido. Então, veja, dá para a gente contar nos dedos a quantidade de dias que vão ser utilizadas no máximo para julgar todo o registro de candidatura. Então vamos lá. Publicou o edital. 5 dias, o edital com o nome do registro de candidatura, né? 5 dias para impugnar. Então, 5 dias. Guarda aí. Aí, beleza. Teve impugnações. A parte é citada para se defender em 7 dias. No máximo 7 dias. Pode se defender com prazo menor, mas vamos usar aqui os prazos máximos.
5 dias da impugnação, 7 dias para se defender. Aí já são 12 dias, né? 12 dias. Aí, se tiver testemunhas, vão ser ouvidas todas as testemunhas, no máximo em até 4 dias. Então, 12 mais 4, 16. Se tiver que ouvir terceiros ou fazer busca e apreensão de documentos, mais 5 dias. Então, temos aí 16 mais 5, 21. Aí, alegações finais das partes, ambas as partes, mais 5 dias. Então, 21 mais 5, 26. E se tiver ainda o Ministério Público não como parte, mas como fiscal da lei, nós teremos aí mais 2 dias. Então, 26 mais 2, 28. 28 dias e aí tem que vir a decisão do juiz. Lembrando que no processo eleitoral, pessoal, a partir do dia 15 de agosto do ano eleitoral, todos esses prazos aí são contínuos, ou seja, não é prazo de dia útil, não. 28 dias contínuos para começar e terminar um processo de registro de candidatura. Está aí, então, meio que cronometrado, porque é necessário que o processo seja muito dinâmico, rápido e tenha a garantia de seu término com antecedência do próximo pleito eleitoral, né? Ou seja, o ideal, que está na lei, inclusive na resolução, é todos os processos de registro de candidatura deverão estar julgados até 20 dias antes das eleições. Então, temos aí, então, o processo de registro de candidatura, tema da nossa aula de hoje, né? Desde a escolha em convenções, a partir da escolha de convenções dos partidos encaminhando esses dados para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral recepcionando esses dados de registro como processos judiciais eletrônicos. Esses processos judiciais eletrônicos, em cada um deles, candidatos e candidatas, vai ser publicado no edital. Cada um desses candidatos e candidatas vai ter 5 dias em que candidatos adversários, coligações adversárias, partidos políticos adversários, federações de partidos adversários e o próprio Ministério Público poderão impugnar esse registro de candidatura. Se houver impugnação, prazo para a defesa da impugnação, 7 dias. Apresentada a defesa, se houver necessidade de análise probatória, por exemplo, testemunhas, os próximos 4 dias vão ser de oitiva das testemunhas. Na oitiva de testemunhas, sendo necessário buscar e apreender documentos, ou até mesmo ouvir terceiros indicados por essas testemunhas, próximos 5 dias para fazer tudo isso. Feito tudo isso, acaba a fase probatória. Aí as partes vão ser intimadas para apresentar alegações finais. Cada parte, impugnante e impugnado, terá 5 dias para apresentar a sua alegação final, as suas alegações finais. E aí, o Ministério Público dá a última palavra em termos de fiscal da lei, apresentando o parecer, e isso tudo vai para o magistrado deferir ou indeferir o registro de candidatura. Se deferiu, tudo bem, votos vão valer, vai contar tudo certinho lá na eleição. Não efetivamente deferiu, ou seja, indeferiu, vai ter que recorrer do processo. E nesse curso nós também teremos um momento que vamos falar de recursos eleitorais, exatamente para dizer como apresentar o recurso, quanto interpor o recurso e como é que ele vai garantir a continuidade da campanha. Era isso para hoje. Um grande abraço a todos vocês e a todas vocês, principalmente. Fique de olho e acompanhe aí nossas aulas nesse curso que para mim é uma honra participar, porque ele especificamente foi moldado exatamente para fomentar uma maior participação de mulheres no processo eleitoral. As mulheres, conhecendo as regras, não vão ter dificuldades e nem sanções durante o processo eleitoral. Grande abraço, até a próxima aula.